Boa noite a vocês, meus amigos do meu canal Elias Dubrador. Como sempre, estou aqui agora com depoimentos que eu já fui testemunhas com muitas coisas que aconteceram comigo, com meu filho, com minha família, às vezes parentes, vizinhos, conhecidos. Eu quero aqui contar uma coisa a vocês, que nesses longos anos de convivência que eu tenho, 67 anos vividos, eu conheci muitas coisas, eu presenciei muitos fatos, muitos acontecimentos. Então, mais do que tudo, eu estou aqui relatando nesses vídeos para vocês. Porque se um dia eu fizer falta para todos ou para alguém, estará o meu canal com todos os meus depoimentos, as minhas dobragens, a minha alegria e minha felicidade de transmitir para todos vocês que curtem meu canal e que se inscrevam a cada dia que passa. Na minha convivência, eu era casado de novo, tinha poucos meses, e eu tinha um amigo, seu nome Edivar. Era um negrão de cor que chegava até a ficar azul, de tão negro que ele era. Mas era um amigo do peito, um amigo que eu conheci na minha infância, onde aprontei muitas coisas com ele. Me lembro que na minha rua não tinha luz, não tinha luz. E ele passava todo dia na bicicleta de terno, com violão no ombro, e ia namorar. Ia namorar a filha da minha vizinha. E lá ele ficava na base da luz da lamparina, na base da luz do lampião. Ele ficava lá na sala, de terno e gravata, nos anos 60, 63, 64 por aí, 1963 a 1965, namorando, de mãos dadas, na sala. A noiva, a namorada aliás, só tinha a mãe e irmã, não tinha pai. Ele saía do bairro dele, na bicicletinha dele, uma bicicletinha antiga, Philips, pneu fino, e vinha pedalando. Passava de frente à minha casa. Eu via ele passando, cumprimentava ele. Ele era um amigo assim, ele cantava, ele fazia as letras, colocava música nas letras e tocava o violão. Bebia uma cachaça e ficava nos botecos, no final de semana, batendo violão e cantando as músicas dele. Ele era pedreiro, pedreiro dos bons. Ele era empreiteiro, profissional. E eu, moleque. Certa vez, eu vi que ele tinha entrado lá dentro da casa da noiva. Eu mais meus amigos, a gente sempre aprontava, e nós sabíamos aonde que ele passava de bicicleta no escuro. A bicicleta não tinha farol e as ruas não tinham luz. Nós fomos no lote vago, pegamos uma bananeira, um tronco de bananeira, e fomos atravessado na rua onde ele passava. E ficamos no meio da bananeira para ver o tombo. E lá vinha ele, despediu da amada no portão, abraçou, beijou e amontou na bicicleta e veio. Vocês pensam bem, a bicicleta preta, ele era negro e de terno preto. A gente só viu o vulto.
E ele veio na bicicletinha dele, todo alegre, subiando, e de repente a bicicleta bateu naquela bananeira e ele encapotou com tudo e caiu lá no meio da rua. E nós segurando para não rir, doido para rir, mas a gente estava estufado, as bochechas estufadas, doido para rir. E ele levantou, limpando a roupa, catou a bicicleta e ficou assim. E olhando para o escuro, olhando para as bananeiras e falando assim: se vocês são homens, apareçam. Seus cambadas de capetas, seus demônios, por que vocês não apareçam? E nós lá, não podia rir. O gostoso mesmo era rir, mas eu não podia. E ele lá em pé, lá falando: saiam da onde vocês estiverem, me enfrentem, sejam homens. E assim foi. A minha esposa, quando eu me casei, os anos foi passando e eu fiquei em segredo. Às vezes eu ia na casa dele, ele tocava violão, cantava suas músicas e eu ficava ali, incentivando ele. Eu tinha um gravador, aquele gravadorzinho de 4 pilhas média, da Nacional, da marca Nacional, Panasonic. E eu levava o gravador e gravava suas músicas. E ele tocando violão, tinha uma voz bonita, uma voz tipo Aguinaldo Timóteo, uma voz lírica. E ele cantando aquelas músicas dele. E eu ficava ali, mas nunca contava para ele sobre o tombo que ele levou. Nunca. Aí eu passei a frequentar uma igreja evangélica. Passei a frequentar aquela igreja. Minha esposa de repente cismou de ir para a igreja. Vamos adorar a Deus. Não é só ficar na diversão, não é só ficar pensando em ganhar, ter saúde, trabalhar, conseguir as coisas, obter as coisas, mas não agradecer. Devemos ir na igreja para agradecer. E os anos foi passando. Às vezes eu ia na igreja, às vezes eu não ia. Um dia, de repente, abri uma igreja do lado da minha casa. Fizeram um salão enorme, um galpão, e puseram a igreja. Não vou falar qual religião é, não. Não vou falar qual igreja. Muito conhecida, muito popular. Eu falei: poxa, já que eu estou aqui tudo, por que não ir lá ao sábado ou domingos, né? Então eu ia sempre, sentava na frente. Eu era um dos primeiros a sentar nos bancos da frente, para ver o pastor falar direitinho, para ouvir e ver os hinos que ele cantava. Eu sempre estava ali, sentado na frente, minha esposa do lado. Às vezes ela nem ia, eu ia sozinho. Às vezes eu ia com um amigo, com um conhecido, mas eu sempre fazia questão de sentar ali. Então, um dia numa pregação, o pastor, de repente na sua pregação, ele falou assim: irmãos, há muito tempo que eu estou notando uma pessoa aqui. Essa pessoa vem aqui, certo? Vinha aqui bêbado, chegava aqui cambaleando. Não sei se algum de vocês a lembram. Há muitos meses atrás, essa pessoa entrava dentro da minha igreja e às vezes sentava lá na última fila, com aquele bafo de cachaça, porque aonde que ele sentava, ninguém sentava do lado dele. Ele chegava, sentava, ouvia o culto todo mundo ia embora, ele era o último a entrar, ele era o último a sair. A cachaça acabou com ele. A cachaça, infelizmente,
está destruindo ele. Então, ele sumiu. Ele vinha sempre aqui, bêbado, e às vezes, por muitas vezes, ele tirou um cigarro e acendeu, onde que nossos seguranças pediu ele para apagar aquele cigarro. Ele obedecia. Aí eu lembrei do Divar. Eu falei, poxa, o Divar também poderia ouvir isso que o pastor está falando. E o pastor, sabe, desdobrou sobre a cachaça, sobre o álcool, sobre a cerveja, sobre o uísque, sobre tudo. Até o vinho não escapou. Eu sentava lá na frente. Às vezes não era todo dia que eu ia, às vezes ia uma vez na semana, às vezes ia 2 vezes. Não tinha nada para fazer à noite. Vou lá, cansado de televisão, cansado de ficar olhando para o tempo, sentado na porta da minha casa, olhando o movimento. Agora já tem luz, a rua toda asfaltada, iluminada. Era ano 1992. 1992. Quando aconteceu isso na minha infância, era 1963. Para 1992, eu me casei em 1973, que eu me casei. 1979 nasceu o primeiro filho. 1982 o segundo. 1985 o terceiro. E 1990 a minha filha, a quarta. 1992 estava eu lá na igreja. E o pastor falando sobre esse bêbado. E ele falou assim, gente, infelizmente eu acho que ele morreu. Porque do modo que ele chegava aqui bêbado, daquele jeito, e saindo tropeçando, caindo na porta da igreja, ele deve ter morrido. De repente, levanta o Divar atrás de mim e fala assim, pastor, olha o bêbado aqui, de terno e gravato, todo arrumadinho, de barba feita, sapato engraxado. E a esposa dele levantou com ele. Ele falou assim, agora, pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu não sou mais aquele bêbado que sentava lá na final da fila, lá naquele banco, chegava lá, bêbado, tropeçando e caindo, onde que ninguém sentava do meu lado. Quando eu chegava lá, todo mundo corria de mim, todo mundo ia sentar do outro lado, porque eu estava fedendo, eu estava cheirando mal. Era cachaça, era cigarro. E muitas vezes eu saía aqui, sempre era o último a sair. E de lá para cá, seu pastor, de tanto ouvir as suas pregações, eu me conscientizei. E eu estou aqui hoje para dar testemunho o quanto Jesus mudou minha vida. Eu emocionei, eu chorei quando eu vi ele, não acreditei que era ele. Aí eu simplesmente olhei para trás e falei assim, Divar, lembra de mim? Ele olhou para mim e falou assim, claro, meu amigo, sempre eu estou aqui vendo você, só que você nunca mais me reconheceu, porque quando você me via, eu estava magro, seco, cabelos brancos. Hoje eu estou aqui, ó, estou gordo, com saúde, hoje eu estou bem. Então foi isso. A gente deu um abraço, a igreja toda bateu palma para nós. Toda, até o pastor. E o pastor desceu os degraus, foi lá e abraçou ele. E falou assim, seja bem-vindo à casa do Senhor. Então eu sou muito emotivo, vocês me desculpam, mas são fatos que aconteceram na minha vida. Cada dia, cada noite que eu puder, eu vou fazer o relato das coisas boas que apareceram na minha vida, para ser um exemplo para todos nós, porque
Jesus muda a vida de qualquer um. Nunca que deixe de amar Jesus, porque é através dele que a gente vai ao Pai, nosso Deus. Então, gente, tá aí um relato que me emocionou muito. Hoje, felizmente, ele está debilitado, ele está com seus 78 anos, cabeça branca, e está na cadeira de roda. Ele teve um AVC, mas ele desfrutou muito da vida que ele ganhou, porque foram anos que ele ia na igreja, viajava, trabalhava e tocava suas músicas. Hoje o seu violão está encostado no canto da parede da sua casa, a sua esposa cuidando dele, trocando fraldas geriátricas, e os filhos às vezes colocam ele no carro e saem com ele. Um dia ele esteve aqui me fazendo uma visita, estava todo mole, ele só me conheceu e ficava rindo, não falava nada. Então, cada um tem um modo de sobreviver, e Jesus sabe o que faz por nós. Então, tem um versículo aqui que eu achei na Bíblia, eu não sei se vai competir com o que eu contei aqui, mas aqui está escrito assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipos 3:1.